Olá, meus amigos, aqui vai uma introdução ao trovadorismo para vocês. O que nós vamos falar na aula de hoje? Uma base para que vocês consigam entender essa produção literária. Hoje será feito aqui uma breve explanação do contexto histórico, porque para compreender como uma produção poética ela é constituída estruturalmente, constituída tematicamente, é necessário entender ali o contexto histórico, tudo aquilo que envolve a produção literária. E agora nós vamos voltar assim, bastante tempo atrás, na verdade muito tempo, né? Vamos lá para a primeira parte da Idade Média, por volta de 1180 até 1400, tá? O nosso foco é a Península Ibérica, tudo bem? Ali o sul da França. E nós temos um período marcado pelo teocentrismo, que é a ideia de Deus no centro de tudo, Deus quem é a medida de todas as coisas. A Igreja Católica, o clero, tinha um poder muito forte, era muito influente nessa época. Essa é uma das grandes marcas. Nós temos as cruzadas acontecendo, a luta ali contra os mouros. Esse é o retrato, é o cenário atual. E uma das grandes marcas que vai influenciar fortemente a produção literária desse período é o sistema da época, chamado de feudalismo. O que é o feudalismo? Vou tentar fazer aqui um resumo básico, tá? Não sou nenhum professor de história, mas vale como interação, né, para vocês entenderem melhor como funciona esse movimento, tá? Feudo, essa palavra, né, feudalismo, vem de feudo, do latim feudum, que significa posse ou domínio, tá bem? Esse termo surgiu na França por volta do século IX, X, né? Na verdade, os feudos surgiram ali por volta do século IX e X, terminam lá para o XV, XVI. Vou citar aqui agora para vocês um trechinho de Marc Bloch, que vai definir o que é um feudo. O Marc Bloch, um grande historiador. Olha só, para Marc Bloch, o que é um feudo? Feudo é um campesinato mantido em sujeição. Uso generalizado do serviço foreiro, isto é, o feudo, em vez de salário. A supremacia de uma classe de guerreiros especializados. Vínculos de obediência e proteção que ligam homem a homem e, dentro da classe guerreira, assumem a forma específica denominada vassalagem, fragmentação da autoridade. Então, o que Marc Bloch quer dizer com isso? Com o declínio do Império Romano, nós temos assim, um império gigantesco que abrange uma imensa parte da Europa. Com o declínio desse império, uma descentralização do poder. Então, a nobreza dona de terras começa a fazer frente com a monarquia. Tá bem? A fazer frente, ainda não se torna maior. E olha só o que acontece, né? A monarquia ainda mantém seus privilégios porque é respaldada pela Igreja Católica. Nós temos a sagração do monarca, né, o ritual do clero, que ainda assim mantém os poderes a essa monarquia. Porém, os nossos donos de terras, o que eles vão fazer? Eles vão trocar favores com guerreiros e com camponeses. Para quê? Eles vão ceder terras e essas pessoas vão oferecer a eles ali os seus produtos, né? Oferecer aí com muitas aspas, tá vendo? A respeito da descentralização do Império Romano, com essa descentralização, uma mudança na língua. Porque a língua oficial do Império é o latim, como nós sabemos, no Império Romano fala-se latim, porém, quanto mais longe do centro do Império, quanto mais longe de Roma, a variação linguística, né, influi ali seu poder e a língua vai se modificando aos poucos, tá bem? Ainda mais com essa independência, né, dos povos, com essa independência do governo central, por causa do declínio do Império, há uma valorização da língua local, né, da língua vulgar, que futuramente vão se tornar aí as línguas neolatinas, ok, galera? A divisão social dos feudos era basicamente a seguinte: havia o clero, que ainda influía força nas decisões locais, tínhamos os senhores feudais, os grandes detentores de terra,
os servos, os vassalos, né, e o povo, né, a ralé ali local, que dependia imensamente do senhor feudal, porque eles arrendavam a terra e tudo que eles produziam ia ser para pagar os impostos aos senhores, tá bem? Toda a sua produção era direcionada a esse senhor feudal em troca de proteção, em troca da relação comercial, né? Para se manter vivo, eles se subjugavam a essa situação, né? Claro que não havia liberdade entre servos para crescer seu comércio, para ampliar. Isso vai vir só futuramente com os burros. Nós vamos falar disso depois, tá bem, galera? Quando nós analisamos a poesia do período, quando nós falamos de trovadorismo, o trovadorismo reflete bem essa relação entre o servo e o senhor, porque é nesse contexto que vai surgir um princípio básico do trovadorismo, que é o princípio da vassalagem. Claro que esse vai ser transfigurado como uma vassalagem amorosa do homem perante a mulher. Mas nós falamos a respeito disso na próxima aula, que eu vou trazer para vocês ali todos os grupos de cantigas, né, as cantigas líricas e as satíricas, subdivididas em cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio e maldizer. Tá bem? Mas isso fica para o próximo vídeo.